bem-vindas, pessoas, para a nossa roda de conversa de número 119 da Frente Stamira de Capes. Hoje, um tema importante para que a gente possa discutir a situação do nosso país. Então, política, democracia e atenção psicossocial, a importância da votação para o futuro do país. Uma semana decisiva aí, às vésperas do primeiro turno das eleições desse ano de 2022. Para a gente poder fazer essa discussão, e contamos aí com a participação de todos, eu vou passar então a palavra para o professor Pedro Gabriel, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, do UPSAM, que vai poder introduzir o tema para a gente. Então, boa tarde aí a todas as pessoas aqui presentes. Hoje nós não temos, nós não organizamos essa roda com pré-inscritos, né? Embora a Cássia Charison tinha comentado que ela vai fazer um comentário também, né, Cássia, para ir motivando a circulação da palavra entre nós. É uma roda, portanto, bastante informal sobre essa questão da política. Da votação. Nós estamos numa semana decisiva, numa semana de eleições. Nós vamos circular a palavra da forma mais livre entre nós, né? Acho que é importante deixar claro que esse processo da eleição afeta todos nós, né? Afeta a vida de todos nós, vai afetar certamente o nosso trabalho no campo da atenção psicossocial, afeta os serviços de saúde mental, o SUS, é isso, todas as coisas que são os temas pelos quais a gente se reúne semanalmente aqui na Frente Stamira de Capes, né? E eu vou fazer algumas considerações sobre essa questão do processo eleitoral, assim como eu vejo essa semana, né? Eu queria também dizer assim, falando um pouco em primeira pessoa, falando também como uma coisa da experiência, porque a gente, nas nossas rodas de conversa, a gente sempre dá muito valor ao relato da experiência, né? A Frente Stamira, ela não faz lives ou rodas. A gente não usou a palavra live aqui. A gente faz rodas de conversa onde a experiência de cada um é um elemento importante e decisivo para que ele possa contribuir com o debate, né? Então tem a valorização da experiência. E nesse sentido, os relatos sempre têm uma carga importante de relato em primeira pessoa. Então, também falando em primeira pessoa, eu, da minha parte, considero essa semana super decisiva. Eu até quero dizer para vocês que, obviamente, como cidadão e eleitor, já participei de várias eleições. Eu nunca deixei de votar. Eu acho que eu deixei de votar uma única vez que eu estava fora do Brasil e não podia. Mas não era eleição presidencial. Mas eu, pessoalmente, considero essa semana uma semana tão importante que eu tenho, de fato, estado muito preocupado, tenso com o que vai se passar ao longo dessa semana por conta de tudo que vem acontecendo no nosso país nos últimos anos, e especialmente nos últimos 4 anos, onde nós temos um tipo de governo federal que teve uma incidência direta sobre as dificuldades do campo da atenção psicossocial, da saúde mental, da saúde, do bem-estar, da cultura e de da nossa vida de uma forma geral, né? Então, claro que a gente não sabe
se as eleições presidenciais vão se resolver em termos de primeiro turno. Não sabemos, inclusive, é certo que na maior parte dos estados elas se resolverão no segundo turno, mas a eleição presidencial pode ir para o segundo turno, normal. Todas as eleições presidenciais, desde a redemocratização do país, elas se resolveram no segundo turno. Aliás, não. 2 eleições nos anos 90, de Fernando Henrique Cardoso, se resolveram no primeiro turno. Tá? Foram as 2 únicas dos anos 90. Depois, todas as eleições onde havia, depois do processo de redemocratização, se resolveram no turno. Então, pode ser primeiro turno, como pode ser segundo turno. Mas o fundamental é que eu acho que eu tenho ouvido muita gente falar que essas são as eleições mais importantes das nossas vidas. E eu também estou achando que são as eleições mais importantes das nossas vidas. Quando a primeira eleição presidencial depois da ditadura militar foi a eleição de 1989, que foi a eleição mais importante daquele momento, porque o país estava voltando a escolher seu presidente pelo voto direto. Aliás, escolheu mal, mas enfim. Mas é melhor um presidente escolhido por voto direto do que presidente imposto pelo sistema militar ou pelos métodos indiretos que foram resultantes da transição da ditadura militar para a democratização. Mas nesse momento eu acho que o que está em jogo tem tanta coisa implicada que para nós do campo da saúde mental é uma eleição extremamente decisiva, né? Então, acho que o mais importante é que todo mundo tenha consciência disso, que vá votar, que não deixe de votar, que fale com todas as pessoas próximas que podem votar. As pessoas que não são obrigadas a votar por conta da idade também deveriam ser meio estimuladas e convocadas a votar pela importância dessa eleição, se puderem, claro, né? Porque acho que será extremamente importante. Uma preocupação que está havendo nessas eleições é sobre a abstenção, tendo em vista que existe uma tensão muito grande no ar, não é isso? Então as pessoas ficam com receio, podem se sentir inseguras e tal. Mas se vocês pensarem bem, nós podemos, nessas eleições, retomar uma espécie de fio da meada da história, que é retomar as dificuldades que existiam na construção do sistema público de saúde e no combate à pobreza num país tão desigual, o combate ao racismo, o combate a todas as desigualdades sociais, no âmbito de um sistema democrático e de um esforço que vinha sendo feito desde a Constituição de 1988. Eu sempre me refiro à Constituição de 88. Eu acho que é uma história que as pessoas são muito jovens, a maior parte das pessoas, mas é uma história que começa depois da superação da ditadura militar, com a Constituição de 88, que foi uma Constituição que criou o SUS, o SUS é 2 anos depois, mas já foi criado pela Constituição de 88. Criou o ECA, que também foi 2 anos depois, 1990, mas também enunciado na Constituição de 88. Criou os direitos dos povos indígenas às suas terras e iniciou o maior processo de demarcação de terras indígenas. Há uma semana atrás, eu estive no Maranhão, num evento, e pude participar de uma discussão sobre saúde mental indígena, e eu vi os indígenas dizendo assim: saúde mental indígena é terra para morar, é terra onde nós moramos. E aí eles se levantavam, a Cássia Charlison, que é a pessoa da dança, eles se levantavam, Cássia pedia para todo mundo se levantar
e fazia uma dança que era muito simples. Ele pediu a todas as pessoas para bater com o pé no chão, com força. E eles ainda falavam assim, tem que bater com força, porque essa é a sua terra, é aqui que vocês vivem. Então não existe saúde mental para eles, diziam, indígena, se não houver a terra onde morar, o lugar onde morar. E é claro que a questão principal dos índios brasileiros é não serem mortos e não serem expulsos das suas aldeias, das suas terras. Né? Então, todas essas coisas que se agravaram muito no Brasil nos últimos anos, eu acho que elas passam a estar em jogo nessa eleição. Por isso que, pensando também numa pessoa da minha geração, o que se passou no Brasil a ponto do Brasil chegar a ter na presidência da República um contexto político desse tipo é muito difícil da gente entender e aceitar ter chegado a esse ponto, porque é uma coisa absolutamente anômala. Uma coisa é você ter um governo conservador, tem um governo conservador, tem um governo neoliberal, tem um governo que não gosta de políticas públicas. Isso o Brasil já teve depois da Constituição de 88. Né? Com os governos, por exemplo, os dois governos do Fernando Henrique Cardoso eram governos neoliberais, normais, democráticos e neoliberais. Tá? Mas havia um movimento social que conseguiu avançar com várias pautas que eram pautas das políticas sociais. Mas a outra coisa é você ter um governo que nasce de uma interrupção do processo democrático, como foi a destituição da presidente Dilma Rousseff em 2016, e que nasce também de uma série de deformações que se deu no processo democrático, como sendo um impedimento da candidatura do presidente Lula, e as fake news, que também tiveram uma influência enorme no processo eleitoral de 2018, a ponto de eleger como para principal função uma pessoa que, de fato, em condições normais da democracia brasileira, jamais teria essa a função que assumiu. Não que pessoas conservadoras, com pensamento de direita, com pensamento neoliberal, não pudessem ser eleitas. De jeito nenhum. Isso faz parte da democracia. Mas com essas características todas que a gente vê e que vivemos nesses 4 anos. Finalmente, para terminar, eu acho que nós estamos vivendo uma situação de resistência. É isso? A gente sempre fala da questão da resistência. Mas não dá para resistir sempre. Em algum momento, essa resistência se esgota. Nesse período também, eu conheço muitas pessoas, muitos de vocês devem conhecer, e nós sabemos os números dessa diáspora brasileira que vem ocorrendo desde 2016, mas principalmente nos 4 últimos anos. Várias pessoas, as que podem, que saíram do Brasil, se organizando para viver fora do Brasil por conta das condições. Eu conheço pessoas que saíram do Brasil pelo medo da violência, da repressão, da perseguição, tanto política quanto perseguição relacionada à população LGBTQIA+, e que simplesmente se sentiram tão inseguros, e vários que saíram por conta de ameaças claramente ligadas à questão política. Né? Então é isso. Essa semana, eu diria que para mim é uma semana assim, eu estou vivendo como uma semana extremamente tensa, porque eu acho também que nós podemos talvez ter uma segunda-feira que vem de muita alegria, é isso? Mas se também der segundo turno, tem que comemorar do mesmo jeito e começar a luta pelo segundo turno, é isso?
É isso, eu acabei falando mais do que eu queria, mas foi só um desabafo. Passo então adiante, Leandro. Obrigado, Pedro. Eu acho que, de fato, assim, acho que você tocou num ponto que me faz falar, que é a questão do medo, né? Eu lembro que quando o Bolsonaro foi eleito, meus vizinhos ficavam escutando aquele funk do Bolsonaro, que era aquela coisa horrível, em alto e bom tom, né? Bom tom, né? E um som muito alto, né? Retiro esse tom aí que acabou saindo na expressão. Mas porque era isso, assim, né? Dava muito medo, eu nunca tinha escutado aquele funk. E é um funk muito agressivo, se alguém já escutou. A letra é muito agressiva. Lisete pediu a palavra. Cássia, a Lisete fala antes? Você quer falar antes? Eu acho que a Cássia tinha pedido depois a Lisete, não? Porque a Cássia já tinha falado que queria também dar o seu depoimento, né, Cássia? Então, já estou aqui às lágrimas. Saúde mental de Índia Terra. Eu não tenho muitas viagens, eu não sou uma pessoa viajada, não sou. E também não quis isso para minha vida. Mas eu tive algumas vivências com os indígenas e eu bati esse pé no chão, sabe? Com o pé direito. Para firmar essa terra. E aí eu firmava a terra dos indígenas e a minha terra, né? E aí, isso foi bastante tempo já que eu fiz umas 2 ou 3 vivências com os índios maravilhosos, de Caiapó, enfim. Tinha um indigenista maravilhoso que era o Perré, que morou muitos anos com os índios, enfim, que era meu amigo. E essas vivências todas traziam muito a gente para o nosso corpo, né? O índio tem muito corpo. A potência deles está no corpo. Está na floresta, está nas águas, está em toda essa gama de chapiris. Eles falam os espíritos da floresta, das águas, como chapiris. Enfim, e aí eu chego aos 70 anos, hoje. Essa semana, os batimentos do meu coração estão diferentes. Eu falo assim, caraca. Né? Porque eu nunca tive tanta vergonha de ser brasileira como nesse período. Vergonha, eu não ouvi nada dessa pessoa, eu não falo o nome porque não me representa. Né? Eu entendo que uma figura pública, no menor que seja a representatividade dela, ela tem que ver que ela está representando, no caso dessa pessoa, uma nação. E essa pessoa não nos representa em nada. Até num velório, essa pessoa é fake, está furo, etc. E tal. Então, eu fico nessa expectativa. Eu sou de uma geração, eu tenho 70 anos, acho que Pedro, o irmão do Pedro também, que uma vez eu tive numa live com ele, ele botou uma música que é da nossa geração, Paulo, muito sonhador também, né, Pedro? Lindo, maravilhoso. A gente tem a coisa do sonho, da paz e do amor. Não foi uma utopia de hippie lá dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 60, 70, não foi. Eu fui uma riponga e depois segui alguns outros caminhos, mas com essa filosofia que eu vesti de paz e amor, de semelhante, etc. e tal. E aí os caminhos da vida me levaram, né? A primeira trabalho de doação que eu fiz foi no abrigo de Maria Tereza de Calcutá, em Bom Sucesso. Eu nem imaginava que eu iria para a saúde mental. Aí ali eu vi, acho que isso é muito forte para eu falar, eu vi o lixo do ser humano jogado nas ruas que as irmãs cuidavam. Eu nem sonhava com saúde mental. E eu fiquei cuidando dessas pessoas com as irmãs, levando mantimentos, convocando meus amigos, né? Então, aí já tem uma formação política que eu não preciso dizer isso, é aquilo, coisa tal.
é a minha formação política com relação ao meu semelhante. O Davi Copenau e o Ailton Krenak, eles dizem: se a comunidade está bem, eu estou bem. Né? E aí depois aconteceu a saúde mental, que foi também um trabalho na minha vida que eu não dei um furo. Falei, gente, é muito delicado, eu tenho que ter muita atenção, tenho que fazer muito. Enfim, tive ameaças de morte lá no início da Silveira. Tira essa branca nojenta daqui. Porque tinha uma pessoa que eles queriam que ficassem contida, inclusive com aquele aqui no peito, eu pedia para tirar. Né? Tira essa branca de cabelo vermelho nojenta daqui. Enfim. Eu acho que tudo isso eu estou contando porque são as histórias, né, que Pedro falou, e Leandro também no começo, aqui da frente da mira, que eu acho um número, né? Agora nós temos 22 pessoas numa semana de eleição, a gente vê como esse Rio de Janeiro é apartado. Né? Como esse Rio de Janeiro é apartado em tudo. Na política, na cultura, em tudo. A cultura, então, meu Deus do céu, são os nichozinhos que são formados. Então, assim, junto com a minha formação política, estava a minha formação artística, eu dediquei mais tempo ao meu lado artístico porque me botava num lugar de mais alegria, mas acompanhando, assim. Nem sempre eu queria ler o que estava acontecendo no país, não. Mas pude vivenciar bastante coisa de 64, bem próximo, 64 em diante, na minha pele. Através de irmãos, dos meus amigos, pais, etc. E tal. Então, quando a gente fala de história, e que eu fico pensando na questão da eleição, eu acho que o mais importante é a gente saber a história desses candidatos, né? Porque é um absurdo dizer assim, Lula, isso, e esse outro, aquilo. Não, vai ver a história de cada um para poder comparar. Eu tenho me dedicado a isso nos últimos tempos. Como a gente, quando eu trabalhava na Inheiras, eu andava muito com eles naqueles pavilhões para poder ver se eles, do outro lado, eles me transmitiam alguma forma de movimento ou de fala para eu poder chegar, porque tudo lá era o tão espalmando. E aí dizia assim, essa mulher branca, nojenta, de cabelo vermelho, vem para cá, ganha uma grana e não faz porra nenhuma. Eu ganhava R$300 na rua. Eu tinha que ter esse contato com eles, né? Enfim. Então, eu acho que essas histórias de cada um que eu ouvi na saúde mental, às vezes quando eu paro aqui, vou lembrar, fico emocionada, tem tudo que eles fizeram em Eiras, nos CAPs, está aqui na minha casa. É a história também de um país, de várias etapas do nosso país, como também a história dos candidatos, não é? Eu estava na médica sexta-feira, e para variar todos os consultórios de uma televisão, e o Lula estava falando muito rouco. Eu falei, nossa, coitado, tá rouco, né, de campanha eleitoral, para vocês verem o ódio. Aí uma senhora que estava na minha frente virou e falou assim, isso é um cachaceiro. Aí eu falei assim, eu sou cachaceira. Porque me deu vontade de voar na mulher, né? Porque eu estava falando de um ser humano que estava oco. Né? Falei, campanha, enfim. Dentro de um aspecto muito mais amplo. Falei, eu sou cachaceira. Eu não sou. Eu falei, a senhora está perdendo tempo, eu não sei. Aí eu não sei todos os bares aqui da Lapa para ele tomar cachaça, para ela se ligar na missão. Né? Então, é um desprezo, né, que tem pela construção. Eu estava falando com o Pedro recentemente, eu acompanho o Lula desde a TV Record, quando ele era só trabalhador. Só. A Xênia Bia, que era uma excelente jornalista, levava as figuras políticas no programa dela. Ele e Marisa estavam lá. Então, eu acompanho desde essa vez, fascinada por tudo aquilo que ele trazia, né? E eu era artista, eu estava na vida e ouvindo Lula, né? Enfim.
Então, eu fico muito preocupada, né, que a gente tem um número sempre muito grande de pessoas, mas eu entendo que, deixa para lá. O Brasil é o país do deixa para lá, depois eu ouço, depois eu falo, né? E a gente está nesse momento de poder falar aqui, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, como será domingo? Aí eu falei, eu voto no Flamengo. Eu falei, eu vou lá, vou chamar minha amiga para tomar um café. Eu falei, não vou aguentar. Eu tenho que ficar sozinha dentro da minha casa, eu não gosto de ver nada. E eu espero que o final seja esse que eu venho me vestindo o tempo inteiro. Porque a parte qualquer, conchavos, acordos, etc. e tal, PT tem uma história linda no país, maravilhosa. O Lula tem, outros candidatos também têm, e até os mais jovens têm também histórias belíssimas. Então, não é ficar no ranço, né? Eu tenho tudo definido na minha cabeça, e a estadual é que é a mais jovem, é negra e veio de comunidade. Eu acho que é isso que você tem que ter noção, e não ficar velho, caquético dentro de casa, não vou votar, não tenho obrigação, né? Não é uma questão de obrigação, é uma questão de fidelidade com aquilo que você escolhe para a vida, né? O Pedro já mapeou muito bem aí todas essas, a importância, né, de todos esses, as leis, da Constituição, etc. e tal. Eu não sei isso, assim, nessa minúcia, como o Pedro sabe, também que bom, né? Porque a gente saber tudo também não é legal. Então, eu acho que é muito importante, e uma coisa que eu vejo muito, que me entristece muito nesse país, as pessoas, elas têm não saber envelhecer com as pessoas que estão envelhecendo também. A coisa do plim-plim jovem, plim-plim, ainda continua. Agora todo mundo tem cara da irmã do Michael Jackson, da Anitta e da Ludmilla. É tudo mesmo feitinho, né? Enfim. Então eu acho que para a geração mais nova, eu acho muito importante saber da história, como eu estou buscando a história dos índios, né? As histórias dos negros, com os meus amigos negros, porque era tudo muito europeusado. A história do Brasil que eu percebi foi absolutamente europeusada. Branco matando. E não é isso. Então, eu fico com esse meu coração pulsando, com emoção, quando você falou que a saúde mental do índio é a terra. Mas é a nossa terra também, né? É a nossa terra também. Eu vou passar para alguém que queira falar e vou me permitir chorar doidado hoje aqui. Obrigada. Obrigado, Cássia. Vamos seguir as inscrições. Lisete, depois Yolanda. Eu estava muito aflita com essa roda de conversa de hoje. Porque será que o que a gente vai falar? O que a gente vai falar? Eu estava nervosa, pensando assim, será que a gente vai apresentar candidato? Não vai ser possível isso. O que a gente vai falar? A gente não vai falar nada? A gente não vai falar nada? A gente com a corda no pescoço? A gente não vai falar nada? Eu estava muito aflita com o tema, sabe, Leandro? Com o tema que seria nosso, dessa roda. Lisete, você deu uma travadinha, mas voltou. Você estava muito aflita com o tema. Com o tema, com o nosso tema. O que iríamos conversar nessa nossa roda hoje? Né? Quem entraríamos? É para falar o quê? E eu fiquei muito feliz, Leandro, quando você já lançou o nosso tema. Eu falei, não, nós vamos conversar. Nós vamos conversar, a nossa roda vai rodar, sabe, a nossa moda, e nós vamos conversar com as nossas, sabe, com tudo que temos que conversar. Por que eu fiquei mais confiante? Porque quando a gente estava muito
mal, estávamos muito mal com a Covid-19, nós trouxemos pessoas assim para nos esclarecerem, porque a gente não sabia o que estava se passando no país, porque a gente não tinha noção, a gente sabia que estavam morrendo as pessoas, mas a gente não, né, a gente precisou trazer pessoas que felizmente nos esclareceram, nos informaram, e isso foi para nós, eu achei alentador, sabe, alentador conversar com pessoas que sabiam o que estava se passando conosco, e com os nossos familiares e com os nossos amigos. Né? Então, eu achei, não, a Frente Samira tem que ajudar agora, porque a gente está assim, com uma situação terrível para resolver. E eu me lembro aí também, eu vou pegar aqui o trilho da Cássia, quando muito jovem, a gente ainda estava na ditadura, e parece que a gente ia sair da ditadura, mas eu não sabia, eu não tinha certeza. Então eu achava que eu tinha que trabalhar muito. Eu tinha que trabalhar muito, que eu tinha que defender o meu país. Maluquice de cada um, mas assim, isso. Eu achava que eu tinha que fazer isso. Só que agora essa mesma maluquice me ataca de novo. Eu tenho que trabalhar porque o país, o nosso país, o Brasil, é verde, amarelo, azul, branco e vermelho. Vermelho. E esse nosso país, nós temos que lutar para reaver o tanto de coisa que perdemos. E para lutar por outras coisas também, que eu nem sei quais são. Sabe? Eu não sei, nem sei quais são. Mas assim, o buraco onde nós estamos, eu não sei o tamanho também. E não sei onde será a nossa luta de cada dia. Então, é como se fosse assim. E é isso, o cabelo da Cássia é branco, o meu é vermelho. O do Pedro também é branco. Mas, assim, sabe, não é assim, a gente só tem... Tinha um jornal de um usuário do Pinel, muito querido meu, ele queria escrever. Ele queria escrever e o jornal se chamaria assim, Enquanto Estamos Vivos. Então, enquanto estamos vivos, temos muito para lutar. E eu sei que dessa semana até domingo, a gente tem muito pouco tempo. Né? E é isso. E eu fico muito feliz de a gente ter essa roda assim, tão diversa, de tantos lugares. Eu vi gente aqui do Brasil todo. Ah, gente, que amor. Sabe? Igual na reforma psiquiátrica. Sabe que a gente conversava com gente lá do sul, lá do norte, de todo lugar. E aqui na Frente Samira a gente conversa com gente do Acre. Como assim Acre? Como assim Pará? Como assim Amazonas? Que isso? Onde estamos, sabe? Aí a gente voltou a poder falar assim. Quando eu falo com o Carlos Henrique mora lá em Macaé. Sabe? Assim, e ele nos representa. O Carlos Henrique nos representa. Então eu fico mais confortada, porque nós temos essa roda para rodar. E eu agradeço tanto. Obrigado, Lisete. Yolanda. Oi, gente. Boa tarde. Eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu estava no fórum, e esse fórum complementa muito do que vocês estão dizendo aqui agora, sabe? Assim, acho que o fórum me preparou para estar aqui com vocês hoje. Hoje de manhã a gente teve uma palestra maravilhosa, uma aula magna mesmo, na verdade, com a Rita Von Hunt, falando sobre as microagressões. Sabe? E é exatamente isso que a gente vem vivendo nesses 6 anos, gente. A gente vem vivendo dias consecutivos de microagressões, assim, nas 24 horas do dia. Cada segundo é uma microagressão diferente. Cada esquina que a gente dobra, cada rua que a gente atravessa, a gente para no sinal de trânsito e tem essas microagressões na cara da gente, sabe? Assim, nos sobressalta, né? E aqui ouvindo o Lisete, Cássia falando,
eu também consigo perceber que eu também sou muito grata, gente, sabe? Sou muito grata por essa roda, sou muito grata pela Frente Estameira. Vocês não têm ideia de como essa frente aqui e essa roda de toda terça-feira, mesmo quando às vezes eu perco alguma, foi alento, sabe? Foi o nosso momento, foi o nosso respiro desses 6 anos, sabe? 6 anos que a gente ficou falando em resistência, 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 mas essa resistência só foi possível porque a gente estava aqui, porque tinha um aqui ouvindo o outro, um aqui falando para o outro, a gente se trocando isso, trocando as nossas angústias, as nossas esperanças, os nossos desejos. Né? Então, assim, isso daqui foi o nosso bastião, sabe? E eu acho que agora, pode parecer meio duro o que eu vou dizer agora, mas eu acho que agora a gente vai viver um momento mais difícil, sabe? Eu fico pensando aqui na eleição, e eu acho que agora vem um momento mais difícil, é o momento de reconstruir. Porque destruir é fácil, gente. Destruir é tão fácil. Né? Esses marcos 30 anos que a gente teve de democracia nesse país, né, de uma democracia capenga, né, que vem se arrastando, foram destruídos assim em 6 anos. Vocês têm noção do que é isso? Em 6 anos se destruiu o trabalho de 30. Né? Então, assim, agora vem a parte mais difícil, que é a parte de reconstruir, reestruturar, ressignificar. Né? E aí a gente vai ter que ser muito fortalecido. A gente vai ter que estar muito centrado no que são nossos princípios, sabe? No que somos nós, o que nós fizemos esse tempo todo que a gente ficou aqui, né, sofrendo, vivendo esse período nefasto que a gente está vivendo. E aí, infelizmente, gente, eu não sei, posso estar muito errada, mas eu acho que não há reconciliação. Não existe, não há possibilidade. Sabe? Porque tudo que foi feito, dito e destruído nesse nosso país, né, com orgulho, porque, infelizmente, né, quando as pessoas saíram dos armários, né, nebulosos, elas saíram com muito orgulho. Né? Não tem como voltar atrás, não há possibilidade de reconciliação, gente, sabe? A gente não pode entrar naquela vibe lá de 30 anos atrás de anistia ampla, geral e restrita. Não tem condição. Não dá. Não dá. Não tem anistia, não vai ser ampla, não vai ser geral e não vai ser restrita. As pessoas vão ter que arcar com as consequências de seus atos, suas falas, seus pensamentos, sim, também, sabe? As pessoas vão ter que pagar esse preço, sabe? De terem liberado esse espectro nefasto que eles liberaram sobre o nosso país, sabe? A nossa pátria tá vermelha, mas não é vermelha de ideias perigosas, não. Está vermelha de sangue, de sangue de gente, entendeu? Que tombou, que sofreu pela ignorância, pela intolerância, pela irracividade, sabe? Pelos preconceitos. Então, assim, eu acho que agora vem a parte mais difícil, né? Eu até queria falar alguma coisa mais alegre, mas, infelizmente, diante do que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que estar muito centrado nisso, né? Vamos agora fincar nossa posição nas eleições, vamos fazer, né, a mudança, mas que a parte mais difícil vai começar agora. Inclusive, tem muita gente que passou esses anos todos falando, e que eu estou vendo um monte de gente arregar, entendeu? Eu estou vendo não vou votar no domingo porque vai ser muito perigoso. Que negócio é esse, gente? Como assim não vou votar no domingo porque vai ser muito perigoso? Você passa 6 anos dizendo que está resistindo, e aí chega na véspera da hora de você efetivamente tomar uma atitude. Não, olha só, não vou, porque estou com medo, é perigoso sair na rua. Como assim? Né? Então, assim, eu acho que agora vem a parte mais difícil, gente, e a gente tem que estar muito preparado para isso. Era isso que eu queria tentar trazer. Não sei nem se foi bom, mas era o que eu acho que a gente precisava refletir sobre isso. Tá? Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. E vamos seguir firme aí.
que está só começando agora. Obrigado, Yolanda. Pessoal, a palavra fica aberta, então, para que a gente possa seguir. Oi, gente, tudo bom? Bom, faz tempo que eu estou participando das rodas de conversa, mas é a primeira vez que eu estou falando. Eu estou assim, celular, na verdade, estou usando o celular da minha mãe. Meu nome é Suzana e eu trabalho diretamente na frente da Associação de Saúde Mental de Criciúma, né? Que a gente vê, assim, que nos últimos anos o descaso que é com as pessoas que estão fazendo o tratamento e por uma série de coisas, por preconceito, como as meninas já falaram, né, o preconceito é grande, e também tem a questão, assim, ó, desculpa, é porque eu trabalho com animais de rua, aí eu tô aqui no meio dos gatos aqui. Tranquilo, Suzana. Eu vejo assim, ó, a gente passou, eu vou falar por uma experiência nossa, né, nesse período desses últimos, foi mais ou menos uns 4 anos, assim, a gente não quer falar de governo, mas acaba tendo que falar, né? Porque muita gente acha que com a legalização de arma e tudo, as pessoas se sentiram empoderadas para marginalizar qualquer outra pessoa que seja, vamos dizer assim, que mais frágil, mais suscetível à violência, né? Como, por exemplo, as mulheres, né? A gente aqui em casa, a gente teve um caso assim, de vizinha invadindo o próprio terreno nosso, da nossa casa, com escritura e tudo. Porque a minha mãe é mulher, porque a minha mãe é divorciada, porque a minha mãe tem, no caso eu que sou a filha mais velha, também não sou casada. Então, eles são homens, eles podem mandar e desmandar. E aí você chamava a polícia olhava, não posso fazer nada, a senhora tem uma arma, só assim para a senhora se defender. E daí a gente acabou entrando num estado psicológico de tanta pressão, de tanta coisa, porque a gente tinha gente que subia no telhado, arrancava a telha, abria a caixa d'água para alagar a nossa casa, a gente perdeu móveis. Como a gente trabalha com animais de rua, a gente não é só a minha vida, da minha mãe ou dos meus irmãos, né? Era outros animais também. E a gente nunca recebeu nenhum auxílio, nada de polícia, nada. Inclusive, tinha policiais envolvidos dizendo, vocês podem fazer tal coisa, mas no fim de semana, porque daí elas não podem revidar, porque elas não são mulheres, elas não têm força física. E onde é que fica o nosso direito como cidadão? Nos últimos anos, se a gente perceber, parece que a gente como cidadão, ao invés de, ao longo dos anos, ter adquirido todos esses direitos, parece que a gente perdeu. A gente não tem mais o direito de ir e vir. O direito é de quem tem uma arma, de que tem um poder para dizer, tu pode, tu não pode. E a gente aqui, no nosso caso, na nossa casa aqui, sobrou 3 pessoas. Meu irmão mais novo já se suicidou. Se suicidou com 26 anos. E por uma série de motivos, envolvendo essas coisas, assim, esse preconceito, tudo, porque ele era gay, então, tipo, a gente vive numa comunidade onde não se aceita o que é diferente. Infelizmente, as pessoas querem dizer para a gente, eu aceito você sendo diferente. Mas, na realidade, não é assim que funciona. As pessoas fingem, mas, na realidade, elas acabam fazendo coisas para prejudicar, para deixar claro, olha, você é diferente, então você não pertence a grupo nenhum. Você tem que se excluir, se isolar. E agora, a gente ficou nos últimos 3 anos fazendo um tratamento no CAPS para tentar se recuperar. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas vocês têm diploma, vocês são formados, e olha, diploma, formação, conhecimento, isso não isenta ninguém de passar por um sofrimento grande, não isenta ninguém de passar por uma necessidade, de passar por um problema. E a nossa sorte foi esse pouco de conhecimento que a gente tinha mais para correr atrás dos nossos direitos. Foi assim que eu conheci a Associação de Saúde Mental de Criciúma, que são pessoas que estão tentando correr atrás de proteger as pessoas que estão querendo devolver para um hospício. Mas, gente, eu tive companheiras dentro do CAPES que estiveram internadas, aqui em Criciúma era o Hospital do Mãe, né? Que era o manicômio. Elas algumas foram estupradas, foram dopadas, roubadas, não tinham acesso à família, ninguém podia ver, ficavam amarradas. Só que elas estavam bem, elas só precisavam de um tratamento para depressão,
para algumas tinham problema com bipolaridade, mas ninguém era louco nesse ponto, nem todas que estavam lá eram nesse ponto. Então, tipo, era um absurdo a desumanização que estava acontecendo e o fato de hoje em dia as pessoas normalizarem isso. Tipo, isso é um problema da sociedade, a gente tem que resolver de uma forma humana, não jogando alguém dentro de um hospício onde ninguém tem acesso, onde família não pode visitar. É um absurdo isso. Aqui a gente teve até problemas com casas residenciais, que após o manicômio ter sido fechado, abriram casas residenciais para receber as pessoas que não tinham família. As pessoas estavam, em pleno inverno, de manga curta. Cadê o dinheiro? Cadê as doações que foram? Quem está com essas coisas todas? Tiveram que pegar briga com político, com tudo, para botar as coisas no lugar. Pô, a pessoa não tem mais consciência das coisas. Ela está passando por um momento de sofrimento, alguns têm esquizofrenia, não conseguem mais. São crianças adultas. Então a gente tem que cuidar. Cabe a nós cuidar, a nós que estamos melhores, cuidar dessas pessoas. E a gente precisou intervir, pegar briga, peitar. Mas de que partido político tu é? Não interessa, o certo está aqui, ó. A pessoa tem o dinheiro dela, tem o salário dela, parte do dinheiro vem para casa, ela precisa se alimentar e se vestir adequadamente. Então, assim, eu sei que eu falei muito, mas, assim, não me preparei para ter uma fala, mas quando eu vi todo mundo conversando, assim, eu achei muito importante falar, assim, o que acontece, o que está acontecendo não só comigo, mas com várias pessoas, porque eu vejo que muitos dos discursos, assim, eu me identifico bastante com muitas falas, e a gente tem, sim, que se unir, sabe? Às vezes eu vejo pessoas que realmente falam que tem medo de voltar, que não sei o quê, que vai, né, ter medo de sofrer retaliações, mas eu sempre falo, o voto é secreto, é teu, não diga para ninguém, não precisa ninguém saber em quem você vai votar. Vote consciente, tenha consciência do que está acontecendo nos últimos anos, analise a situação e vote. Não pense em ter medo dessas coisas. O voto é a única coisa que a gente ultimamente está tendo direito. E ainda assim, né, vamos saber lá se vai ser respeitado. Mas era isso. Obrigada a todos, tá? Obrigado, Suzana. E que bom que você pôde falar e se sentir à vontade para compartilhar conosco. Aqui também é um espaço para a gente poder se sentir e fazer acolhidos. Obrigado. Obrigada. Denise. Oi, boa tarde, boa noite. Eu também sou aqui de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul. Estou com a boca um pouco torta, que eu acabei de voltar do dentista e estou anestesiada, então a boca não está me obedecendo. E assim, eu acho que compartilhando um pouco o que a companheira colocou, né? Eu conheço um pouco da realidade de Criciúma, apesar de Criciúma ficar no sul, Jaraguá no norte, mais perto de Curitiba, pertinho de Joinville, né, que é uma cidade mais conhecida. Mas, assim, Santa Catarina, nesse momento político, está bem difícil, sabe? Aqui o bolsonarismo é muito forte mesmo. Hoje ainda eu acabei de vir do dentista, que fica no centro da cidade, assim, é só carro com bandeira do Brasil, com bandeira tanto na janela, como grudada no painel, grudada na frente. E aos vizinhos meus aqui, é tudo com bandeira do Brasil. Infelizmente, a gente vê uma bandeira do Brasil, dá um arrepio, que é uma coisa que a gente tinha tanto orgulho, né? Então, assim, a gente está vivendo... Eu queria muito colocar um adesivo, né, do Lula ou alguma coisa no meu carro, mas eu realmente não tenho coragem de colocar, de deixar meu carro estacionado no centro, em algum lugar, e ser arranhado, sei lá, eu imagino que vão arranhar, Então, a gente está vivendo realmente momentos muito difíceis. Isso não vai me impedir de ir lá, de votar. Vou usar uma camiseta vermelha, não vou usar nada. Eu comprei uma na Avenida Paulista, em São Paulo, que diz que não sei quem surta quando a senzala, sabe, aprende a ler, alguma coisa assim. Então, eu vou com uma mensagem, né? Que quem vai ler e entender sabe do que é, né? Mas eu não tenho esse medo. Mas é claro, eu vou lá, vou votar, vou voltar para casa. Se o Lula ganhar no primeiro turno, que eu quero muito que ele ganhe, eu já disse ao meu marido, tu me controla, porque eu acho que eu vou surtar. Sério, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou gritar, eu vou ficar muito louca, gente. Porque é muita alegria, muita felicidade, é muita resposta, assim, para
essa violência, assim. Eu quero muito sair de carro, mas meu marido disse que vai esconder a chave para eu não sair, porque ele tem medo, né, de que eu saia e o que pode acontecer, enfim. Mas, assim, a gente... Medo de ser feliz, né? Então, a gente não pode ser feliz, né? E é isso, assim, eu queria compartilhar do quanto que é bom ver as pesquisas, né, dando Lula já provavelmente no primeiro turno, mas independente disso, no segundo, se não der no primeiro, vai ser por pouco, mas no segundo a gente vai ganhar. E que bom que a gente pode ver isso a nível de Brasil, porque se eu fosse olhar para o Jaraguá do Sul, eu diria que o Lula jamais ganharia, né? Então, que bom saber que existe vida além de Jaraguá do Sul, existe esperança além de Jaraguá do Sul, além de Santa Catarina, né? Então, é um estado muito próspero, mas extremamente retrógrado, e como a colega ali colocou, o quanto, não sei quem que falou, essas pessoas se encorajaram de aparecer, porque elas sempre existiram, né? Mas agora elas foram encorajadas, e como é doído ver isso, assim, é doído ver um estado que se mostrou de um jeito tão hostil, tão agressivo. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. E que bom poder estar aqui e ver mais gente com esperança. Obrigado, Denise. Também sinto mesmo. Não sei como vai ser domingo no final do dia. E vou ler aqui alguns comentários, né, foram colocados aqui, mas um especial que eu quero ler da Yolanda, né? Os nossos símbolos foram sequestrados, né? Assim, quando a gente vê a bandeira do Brasil, infelizmente, parece significar que é alguém, né, que torce para o outro lado, assim, eu acho, né? Nem sei como descrever, mas acho que a Yolanda sintetiza bastante quando coloca isso. A palavra está aberta, pessoal. Outras pessoas dizendo que se sentem acolhidas, né? Cássia. Então, tem uma coisa, né, que eu não sei se é pelo meu lado artístico, as pessoas dizem assim, mas eu não sei como é que chegou a isso. Sabe sim, teve televisão o tempo inteiro na vida das pessoas. Dizer que não sabe é uma coisa muito alienada. Sabe sim, a televisão é essa influenciadora desse comportamento. Que agora, porque um mostrou no poder, todos se sentiram empoderados de mostrar também. Mas eu sou da Praia da Esperança, da reconstrução, né? Eu sei que cada um tem seus medinhos, mas eu estou nessa praia ainda, dessa reconstrução, enfim. Quando foi para a eleição do Collor, eu não sei se vocês se lembram disso, eu me lembro, e eu chamava a atenção de todo mundo. Na hora do Jornal Nacional, que é o pico de propaganda de tudo, quando ele dizia, né, daqui a pouco vai ter tal notícia, entrava a propaganda, antes fazia assim, ó, Collor, em preto, Collor. Talvez ninguém se lembre disso. E eu falava, o que é isso? São todas as técnicas, né? Todos os dispositivos que a política tem na rede, e as redes também querem isso e promovem isso, para que fique grudado, né, na mente da pessoa, né? Eu digo corpo de pensamento. E aí, quando você vai lá votar, se você não se liga na política, você pisca o olho e está aquela imagem, Collor. E ele chegou ao poder. Isso é uma das coisas mais assim, tocantes que eu tive consciência na minha vida. E eu sempre, onde eu vou, eu falo isso, porque essa questão da imagem das mídias, né, agora está muito mais controlado nessa eleição, percebendo isso, principalmente com a questão das fake news. Né? Se lança uma fake news, na mesma hora vem o cara e desmente e coisa e tal. Eu acho que também as pessoas não estão tão anestesiadas mais pela questão da fake news. Né?
Mas então eu penso assim, que a gente deve esperançar, né? E seguir o nosso caminho. Eu acho que o trabalho, né, a Lisete falou também, dessa coisa de trabalhar, está acontecendo tudo, vamos seguir em frente. E as pessoas mais espiritualizadas, em alguns momentos, eu fui lá no Trigueirinho, no sul de Minas, e ele dizia, vão ter acontecimentos terríveis, siga o seu caminho, o que você está fazendo. Não dá ouvido nem para a direita nem para a esquerda, vai por aquilo que o seu coração te leva, né? Então, eu acho que a gente tem trabalhado, a Lisete falou do momento de pandemia, como nós estivemos aqui juntos, todo mundo com medo da morte, né? A morte estava aqui na nossa porta batendo. E eu acho que é assim, né? Tem uma frasezinha que eu sempre gosto de falar, muito bobinha, muito simples, que é: pense globalmente, haja localmente. Eu acho que a gente, dos esperançosos, né? A gente está nessa ação bonita, como estamos aqui no número reduzido, mas aqui falando e afirmando aquilo que a gente quer. Carlos Henrique, próximo inscrito. Então, quando a Cássia falou aí, em que toda hora aparecia o colo, tem que ficar muito atento ao seguinte: em 89, teve segundo turno. E Lula, em todas as pesquisas, dava como eleito em 89. E o último debate foi entre Lula e Collor. O Armando Nogueira, da Rede Globo, era o diretor. Acabou o debate, eles, na madrugada, eles editaram o que aconteceu, o que não aconteceu, porque Lula venceu o debate, e estava assim, Lula está eleito. No dia seguinte, eles botaram a edição que eles queriam, tiraram Armando Nogueira da direção da Rede Globo e botaram Alberico Souza Cruz. Então, assim, vai ter esse momento, ele vai chegar de novo, porque eles até agora não estão engolindo Lula vencendo no primeiro turno. Eles estão botando 47, 48, não chega a 50 de jeito nenhum, mas tem que ficar muito ligado. Se está ali para votar, agora, assim, eu brincando com o doutor Pedro umas 3 ou 4 semanas atrás, eu perguntei quanto era raiz quadrada de 169. Então, assim, agora está na hora de dizer exatamente o que nós queremos. Porque o nós agora é todo o Brasil. Entendeu? Porque quando a Elisete fala que eu a represento, nada, nós não representamos. Todos nós juntos, nós somos iguais. Né? Então, assim, é muito cuidado agora, nesse momento. E eu já falei aqui na minha casa, olha só, se vocês não votarem no raiz quadrada de 169, à tarde o caminhão vai estar aqui para levar todo mundo. Filho, netos e todo mundo. Então, assim, a gente tem que ficar preocupado, sim, mas não vamos no desespero, não, porque no pior de tudo, a gente vai para o segundo turno. No segundo turno, a gente anda outra conversa. 15, 20 dias, a gente outra conversa. Mas assim, cara, vamos no primeiro turno. Entendeu? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Wanda Carlos. Oi, boa tarde a todos. Estava me lembrando que assim, na década de 80, aqui em Criciúma, Santa Catarina,
Primeiramente, meu nome é Wander Carlos, sou presidente da Associação da Saúde Mental aqui da cidade de Criciúma, Santa Catarina. Na década de 80, aqui em Criciúma, houve uma manifestação, onde eu estava saindo da minha formatura, ali pelos anos 87, 88, da SATIC, uma escola bem popular aqui em Criciúma, e o PT ele pegou e fez uma passeata, por causa que o PT era comandado pelos mineradores, né? Aqui em Criciúma, quem comandava era a mina de carvão. Daí os mineradores, os mineiros, juntamente com o PT, fecharam a nossa avenida e apedrejaram o ônibus aonde eu estava indo para a minha formatura. Aquilo ali eu peguei um complexo tão grande assim quanto ao PT, que eu peguei e disse assim, não, esse cara nunca mais vou votar nele, ele não presta, ele não é de nada e tal. Por quê? Porque ele apedrejou o meu ônibus no dia que eu estava indo para a minha formatura. E hoje eu penso diferente. Hoje, olha como o mundo dá várias voltas, né? E simplesmente, hoje eu penso assim, meu Deus, quem é que nós colocamos no governo? Quem é que agora a gente vai recolocar no governo? É como o Leandro falou, é como todo mundo está falando. Temos que pensar. Por quê? Por causa que hoje eu tenho uma associação onde eu comando não, eu sou o chefe assim, de 16 pessoas. Todas elas têm a sua opinião, todas elas têm o seu modo de pensar, todas elas têm a sua diretriz, a sua meta, o seu objetivo. E é isso que eu mais admiro numa pessoa. É simplesmente ela tem uma meta estabelecida, ela tem um direcionamento. Agora, aquela pessoa que não tem meta estabelecida, uma pessoa que não tem um direcionamento, simplesmente joga para a direita, joga para a esquerda, joga para cima, joga para baixo, joga para o lado, joga para o outro, joga para a esquerda, joga para a direita. Isso daí para mim não é pessoa. Isso daí para mim não é um líder. Por causa que um líder, ele tem que saber escutar, ele tem que saber direcionar e, principalmente, ele tem que saber ser humilde. Ele tem que saber ser humilde, porque se não souber ser humilde, ele não vai chegar a lugar nenhum. E é isso que a nossa Associação da Saúde Mental aqui de Criciúma tem a dizer. E eu quero dizer que essa semana é muito decisiva mesmo. A gente, da associação, nós somos apartidários, a gente não é de partido nenhum. Cada associado, cada filiado tem o seu candidato, tem o seu partido. Isso daí é independente para cada um. Agora, eu, como presidente da associação, quero dizer que me proponho e me declaro junto com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Wander Carlos. Lisete. Acho que tinha outras pessoas para falarem antes, não, Leandro? Agora é você. Tá bom. O que eu queria falar, assim, são cuidados, né? Eu preciso que a gente verifique se isso que eu registrei se tem a ver. Na hora da votação, a gente se lembrar de duas coisas. Eu queria que vocês me ajudassem a prestar atenção se é isso mesmo. Primeiro, antes de votar, a gente tem que assinar um livro. Depois a gente vota. E depois a gente pega o comprovante de votação. É porque tem surgido aí algumas conversas esquisitas
Então, a gente tem o voto da gente para ser reconhecido, né? Então, primeira coisa, assinar o livro. Ah, mas o livro está ali na outra mesa. Eu vou esperar, eu vou assinar o livro no lugar que cabe a mim assinar. Só eu vou assinar no lugar que eu tenho que assinar. Vota 13, certamente, os outros, e pega o comprovante de votação. Pega o comprovante de votação para você não ter que pagar depois por ter ficado sem votar. Pegue o seu comprovante de votação. São as instruções que eu recebi e eu desejo que estejam corretas e nos orientem. O Yolanda colocou muito bem lembrado. Eu só queria lembrar também, né, que esse ano não vai ser liberado o celular para a gente levar na hora de votar. E como são muitos candidatos, tem muita gente fazendo a colinha no celular. E aí vai chegar lá, vai ter que deixar o celular lá na mesa do mesário, e aí vai chegar na urna e não vai lembrar dos números, que são muitos números. Então, fazer um papelzinho mesmo na cola, né? Não fazer no celular. Todo mundo é acostumado a fazer tudo no celular. Então, a gente tem que lembrar disso também. Não chegar lá e se embanana para votar. Não nos majoritários, mas nos deputados, né? Ana Alana. Ana, o seu áudio está fechado. Você pode abrir para falar. Botaram bastante, cara. Eu sou também da Associação da Saúde Mental, junto com o Wander Carlos, aqui de Criciúma. E eu tenho esse pensamento também. Eu acho que o que falta do nosso povo é ser independente, não ficar escutando só que os outros falam, né? Nós temos uma educação muito pobre, nós estamos numa educação muito pobre, que as pessoas deixam se levar por aquilo que as pessoas dizem, né? Acho que vocês estão falando uma coisa muito, muito, muito importante. E as pessoas não sabem para que serve deputado estadual, deputado federal, senador. Você pergunta para as pessoas, eles não sabem para que serve. Entende? Eles acham que eles estão lá fazendo favor para nós. Eles não estão fazendo favor para nós. Eles vão trabalhar para a gente. E ele citar que, na realidade, nossa gestão agora, nós nunca vivemos uma gestão tão pobre, tão triste, né? Nada funciona. As leis existem, mas elas não conseguem ser sancionadas. O poder está tomando conta da cabeça das pessoas. A maioria estão se reelegendo e tudo para ser um cabide de emprego. Então está na hora do povo acordar e se unir de verdade. Eu não conheço vocês, eu peguei esse link aí porque a Associação da Saúde Mental colocou no nosso grupo, né, que ia ter essa reunião, e eu cheguei até meia tarde. Peguei já na metade da conversa de vocês. Mas é uma realidade mesmo. A gente tem que colocar na mente das pessoas e esclarecer que não é o fulano, o Bertano que vai me salvar, é nós somos donos da nossa verdade. Nós temos condições de decidir o que nós queremos, entendeu? O que não pode é ficar do jeito que está. A fome está muito grande. Eu sou assistente social e eu sou aposentada também, e eu trabalho no meio da comunidade, sou do Conselho de Saúde, e a saúde não dá uma pobreza, não sei nem quem anda esse dinheiro, não sei nem quem anda essas coisas, as pessoas não têm mais condições de consultar. Não é só Criciúma, acho que é o Brasil inteiro. A miserabilidade está grande demais, nós não temos, as pessoas não têm o que comer, tem muita gente doente, muita gente tem medo de falar, principalmente se é não vou com ele, porque o fulano lá, o prefeito, o ciclano lá, não vai, depois eu vou sofrer. As pessoas têm que entender que eles são donos, a gente tem tudo nas mãos, o povo manda, o povo tem tudo nas mãos.
tem que pensar, isso aí que vocês estão falando é muito importante, esse esclarecimento, ó, vamos levar a colinha, vamos comprovar que a gente realmente votou, vamos ensinar as pessoas, nós temos muitas pessoas que não sabem votar, infelizmente nós vamos perder muitos votos, porque vamos eleger um bom presidente, mas temos que eleger também a equipe de deputados federal, estadual, né, senador, governador, para quê? Para que a gente tenha realmente suporte para aguentar depois dessa eleição que vai vir, porque vai pegar, e quem pegar de presidente agora vai pegar uma era muito difícil, porque vocês esse negócio de orçamento secreto, isso é um crime, orçamento secreto, e dinheiro é nosso, nós pagamos impostos, tá? Então, por que deixar existir orçamento secreto? O povo cruzou os braços. Antigamente, eu era foi uma das primeiras, comentei que fui fazer faculdade, era a FUCRI, não era a Unesc, e eu ajudei a criar o Diretório Central de Estudantes, porque não existia nem dinheiro para fazer um xerox, e o pessoal tinha... Eu gosto muito de política, então na época nosso reitor era também do PT, eu já fui do PCdoB também. E daí nós começamos a trabalhar, gente, vamos nos unir, vamos conversar, vamos discutir, vamos estudar, vamos ver quem é a pessoa, vamos lutar. Quando o Lula foi candidato a primeira vez, eu estava nos Estados Unidos, eu votei tanto na primeira vez quanto na segunda vez, e também votei na Dilma. E aí a Dilma também tiraram a Dilma assim por nada, né? Porque ninguém nem sabe por que a coitada saiu. E ninguém reclama. Todo mundo tem medo, todo mundo fica quieto, ninguém fala a verdade. Assim, sente, mas não abre a boca. É o que a maioria das pessoas estão falando. Então, assim, a gente, como disse o Vander Carlos, nós somos apartidários, claro, em termos, nós somos apartidários. Mas nós temos que ensinar as pessoas qual é o melhor para o povo, né? Nós temos que fazer eles verem qual é o melhor. O que a juventude está aprendendo hoje? Nós não temos mais, a juventude está tudo aí, jogada às traças. Não tem mais a família, dá todo por quê? Porque a fome. A minha mãe dizia que não adianta pregar evangelho para pessoa de barriga vazia. Então, a fome é muito grande, eu vejo isso. Pessoas doentes, acamadas, abandonadas, os asilos, tudo lá jogado, ninguém tem fiscalização, não existe fiscalização. Os CAPs, a mesma coisa, nós temos um problema sério aqui com CAPs também, a gente tem que tentar orientar essas pessoas de que não, isso aqui não é bom, nós temos condições de arrumar coisa melhor, vamos lutar. Então, nós temos que sair do nosso banco sentado na nossa casa, esperando alguém resolver as coisas, e ir para a rua e dizer, olha, gente, vamos conseguir, vamos lutar, vamos lá, porque nós temos poder. É isso que eu queria dizer para vocês, tá? Desculpa se não foi assim, vocês não me conhecem, né? Mas eu faço trabalho voluntário e eu faço com amor, porque eu gosto da política, não é da política, eu gosto do povo, e eu não gosto de injustiça, eu brigo mesmo, eu falo mesmo, eu não tenho medo de ir para a rua, não, porque eu tenho que ensinar meu povo, vocês estão aqui, eu tenho 70 anos, vocês são novos, mas eu gostaria de ter 40 para brigar muito mais, mas nós não somos pobres, nós somos pobres, as pessoas são pobres de espírito. Tem que tirar essa coisa da cabeça. Eu sou pobre, eu não tenho nada, eu dependo do fulano de tal, porque o fulano de tal me deu uma cesta básica. Não, nós não precisamos de esmola, nós precisamos de trabalho, de emprego, de estudo, de decisão, entende? Mas é isso, nós aqui, pelo que eu estou vendo, são pessoas já que têm bastante bagagem. Isso aqui é um exemplo de vida. Por quê? Porque os jovens não sabem o que fazer, ninguém está ensinando nada para eles. É difícil, na escola, é complicado. Os professores estão sofrendo comendo pão de amassou, cada vez fazendo mais coisa, como você não está entendeu? Então é isso que eu queria passar para vocês, essa minha ideia. Alguém está com Obrigado. Não, achei que você estava terminando lá. Passar para vocês esse meu desejo, né, que eu tenho de que, sei lá, que as pessoas
assim, dê valor a ele mesmo. Ele tem valor, ele sabe o que ele quer. Ele não pode ficar dependendo de políticos, ele não pode ficar dependendo de vereador, ele não pode ficar dependendo de assistencialismo, ele não pode, ele tem poder na mão. Então já está na hora da gente mudar, então vamos mudar, né, gente? Vamos lá, né? Isso aí. É isso aí. Obrigado, Ana. A Lisete trouxe as informações, né, da gente poder assinar, pegar lá o comprovante de votação, e Tayara colocou, né, reforçado para que as pessoas chequem a sessão eleitoral, que algumas tiveram os locais alterados, que é possível ter essa informação pelo aplicativo e-Título, e que quem não coletou a biometria também está apto a votar, porque as pessoas têm estado confusas com essas informações, né? Sueli, agora é a pessoa inscrita. Olá, boa noite a todos. Aqui eu sou de Macaé, sou terapeuta ocupacional, né? Bom, antes de mais nada, eu queria falar que eu não sou partidária, eu sou filiada ao PT. Então, eu acho muito importante isso, né? Bastante importante. Mas eu queria só trazer uma questão que aconteceu hoje, né, Carlos? O Carlos Henrique, o Edilson, que não consegue, ele tem dificuldade de entrar, né? E eu fomos registrar a carta de princípios do coletivo Ivone Lara, né? Mesmo num momento tão difícil, né, que a gente está vivendo. Então, a gente registrou hoje, eu acho muito importante isso. E eu quero agradecer muito à Frente Itamira, porque eu acho que a Frente Itamira tem muito a ver com esse coletivo que a gente está pensando, né? A gente teve uma associação, o Wander Carlos, a Ana também, a gente teve uma associação, outras questões que não vem ao caso agora, ela acabou, mas a gente está seguindo em frente, mesmo num momento tão difícil. Então, o que eu queria trazer é que essa aqui, ó, vamos deixar brilhar essa estrela, que essa estrela brilhe, né? Porque, como diz Caetano, né? Gente, é para brilhar e não para morrer de fome. Então, até domingo, e é triste, gente. Obrigado, Sueli. Super importante. Denise, você tinha levantado a mão, aí você falou, ela baixou, você veio falar. Então, é isso. Eu acho que a fala da Sueli faz um bom fechamento, né? Do que a gente está caminhando para encerrar antes da nossa música. Cássia, me pediu a fala. Então, já que está todo mundo dando dicas, por incrível que pareça, né, as redes sociais, elas também estão colocando assim, umas imagens dizendo o que está em tendência ainda para você, como é que tem que esperar a maquininha dar uma luzinha para depois você confirmar. Então, assim, tem um trabalho das redes sociais agora, parece que está bacana, né? Eu tenho visto muito isso no Facebook, né? E eu vou lá para ver as novidades que a gente tem que saber, né? Então, fica aqui também a dica de ver as dicas positivas, né? E mais claras para todo mundo nas redes sociais. Obrigado, Cássia, para a gente poder encerrar então a nossa roda hoje no nosso horário, caminhando então para domingo, para que essa estrela brilhe, volte a brilhar. Vou colocar nossa música escolhida, né, de Casa da Cássia, que eu acho que diz bastante.
nas escolas, nas ruas, campos, construções, criando e cantando e seguindo a canção. Bem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos azul, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da dor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Bem, vamos embora, esperar não saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, chamados orando, quase todos perdidos, de águas na mão, nos quartéis ensino e missão, e morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados no campo, caminhando a canção. Somos todos iguais, braços dados unando, os amores verdadeiros, as flores do chão, a certeza da tarde, a história cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, esperar não saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não saber. Quem sabe. Olá, pessoal. Boa noite, Lula! Boa noite, pessoal. Boa noite, Lula, Estrela, Lula lá. Até domingo. Espera. Eu também.
Tchau. Beijo, bye. Tchau, pessoal. Bye. Tchau, tchau. Tchau.